E é tempo deste de frente a frente, agora na noite do Now, hoje com Bruno Gonçalves do Partido Socialista e Pedro Frazão do Chega. Boa noite a ambos, obrigada pela presença. Pedro Frazão, comece por si. Tivemos André Ventura esta noite aqui no Now, em entrevista. Foi uma entrevista esclarecedora, o que é que destaca? Foi uma grande entrevista, uma entrevista muito combativa, como é sempre André Ventura, e eu destacaria duas coisas. Primeiro, a enorme eloquência de André Ventura e aquela sua vivacidade na resposta ao Pedro Mourinho, nomeadamente naquele momento em que fez mostrar as duas capas do Correio da Manhã, em que foi totalmente explícito a diferença, critica a comunicação social. Em que critica não, demonstra qual é a diferença de tratamento que a comunicação social tem quando existe uma situação, por exemplo, do Partido Socialista, que foi a situação que foi utilizada para aludir a esse facto, e quando é o Chega. Quando existe alguma coisa do Chega, é sempre colocado em grandes parangonas o partido político daquela pessoa que está visada na notícia e normalmente acompanha-se sempre das fotografias do líder do partido, André Ventura. Quando é ao contrário, quando é, por exemplo, do PS ou do PSD, que têm também a miúde, ou têm a miúde e muito mais frequentemente casos com a Justiça, podemos até dizer que são os dois partidos que têm mais autarcas e políticos acusados, por exemplo, de corrupção, tráfico de influências, perdas de mandato nas autarquias, etc. A origem partidária normalmente ou é totalmente omissa ou então é remetida para umas letras pequeninas, como foi este caso da capa. Portanto, concorda com André Ventura? Concordo totalmente, e além deste caso que o André Ventura deu, temos muitos outros ao longo de vários... Que o Chega seja quase todos os dias assunto de primeira página dos jornais. Patrícia, muitas vezes é também acusado, e eu tenho de ouvir também algum comentariado dizendo que o André Ventura é levado ao colo pela comunicação social porque é o líder partidário que é mais televisionado. Mas nunca dizem que esse televisionamento de André Ventura é factual, mas não dizem qual é a perspectiva, qual é o ângulo que os jornalistas dão a esse televisionamento. E Patrícia há de concordar comigo que a grande maioria dos ângulos e da perspectiva que dão de André Ventura e do Chega é sempre um ângulo mau, é um ângulo de crítica. É um ângulo de crítica. Eu gostava de responder a isto, Patrícia, porque eu não ponho em causa o estudo e do Bruno Gonçalves, mas ele também não pode pôr em causa a nossa comunicação com o terreno. E devo-lhe dizer que o que André Ventura disse foi-nos comunicado e é-nos comunicado em várias audiências que tivemos, por exemplo, para a Associação dos Administradores Hospitalares de Portugal, que dizem exatamente isso, que existe uma pressão no SNS com uma procura de estrangeiros. E mais, além de termos essas indicações de quem trabalha no terreno e que quem dirige as instituições do nosso SNS, temos essa realidade quando vamos ao terreno. E eu vou-lhe contar um episódio muito simples. Em 2023, eu e André Ventura visitámos a maternidade Alfredo da Costa. E foi a própria diretora da maternidade Alfredo da Costa, a Maria Rosa Zorrinho, que nos disse que 40% dos partos da maternidade Alfredo da Costa, já em 2023, eram de mães estrangeiras. Pior, mais 40% dos nascimentos na maternidade Alfredo da Costa eram de mães estrangeiras. E isso representava uma real pressão sobre o serviço desse instituto. Pior, a própria maternidade teve que contratar, junto de associações, tradutores. Porquê? Porque estas mulheres, primeiro, nem inglês falavam e, segundo, quando estavam acompanhadas dos maridos, os médicos, as equipas obstétricas, não tinham a certeza de uma boa tradução que os maridos faziam para as mulheres. E, portanto, é muito caricato. É muito caricato. O caso dos tarefeiros não é isso. Quer dizer, não vamos confundir. É o mesmo compararmos uma OLS com... O Bruno começou a falar num relatório que dizia... Vários relatórios. Posso trazê-los? Bem, é que talvez esses relatórios sejam como o Razi, como o relatório anual de segurança interna. São relatórios das administrações hospitalares. Pois, mas provavelmente esses relatórios não entram... Provavelmente esses relatórios... Eu menciono o que os diretores hospitalares nos dizem com os quais em eu falo reuniões. Também, naturalmente. Muito bem, mas esses relatórios, o que provavelmente acontecerá é que eles não mencionam a nacionalidade dos utentes, tal como não menciona, por exemplo, o Razi, o relatório anual de segurança interna. Eu percebo o exemplo que dá sobre a maternidade, mas estamos a falar de tarefeiros em hospitais centrais. Sim, os tarefeiros dos hospitais centrais também poderemos ir a
esse tema. Não tem nada a ver com bloquear as urgências gerais dos hospitais. Como é que o Chega vai reagir se isso acontecer? O Chega, para já, não tem esta visão de classista que muitas vezes a esquerda tem da luta de classe. E, portanto, o Chega nunca tentará colocar médico contra médico, médico tarefeiro ou médico prestador de serviço, eu por acaso não gosto muito do termo tarefeiro, contra médico do quadro. Agora, o que acontece é que quem esteve a governar durante décadas, e aqui, lamento imenso, mas o Partido Socialista tem um grande cadastro nesta área, porque se de facto alguém desmantelou o SNS, foi o Partido Socialista nos últimos anos da sua governação. Porque nestes últimos anos da sua governação, e o Bruno Gonçalves falou, por exemplo, nos seguros de saúde, foram nesta última década que existiu um grande crescimento exponencial dos seguros de saúde. Há poucos dias saiu uma notícia que dizia que em Portugal existiam 3,9 milhões de pessoas com seguro de saúde, ou seja, 4 milhões de pessoas. Mais caricato até, nós já tivemos um autarca do Partido Socialista, da Câmara Municipal da Azambuja, que disse que o acesso à saúde estava tão mau no seu centro de saúde e no Hospital de Vila Franca que ele ia pagar seguros de saúde à sua população. Um autarca do Partido Socialista, na área muito próxima de Lisboa. E, portanto, se existiu esta necessidade das pessoas acorrerem aos seguros de saúde, isso deveu-se à falta de acesso ao SNS. Essa falta de acesso ao SNS traduz-se nas urgências fechadas, nas milhões de pessoas sem médico de família, e numa falta de médicos. Essa falta de médicos ocorre não pela falta de médicos em Portugal, porque nós sabemos que no ranking da OCDE somos o 8º país com mais médicos da OCDE, mas eles de facto fugiram do SNS. A saúde como um problema sério, que necessita de um pacto para a saúde, então analisemos aquilo que dizem os relatórios, analisemos os dados e trabalhemos sobre aquilo que são os problemas do Serviço Nacional de Saúde e não sobre os problemas que existem na cabeça de poucas pessoas. Desculpe, Bruno, mas negar que a imigração descontrolada em Portugal, quando chegamos a 2 milhões de imigrantes em Portugal, não tem... Pode gerar muitos problemas, mas não gera um problema. Os números oficiais são 1.600.000 imigrantes em Portugal, quadriplicaram nos últimos anos. Na verdade, devemos ter uns dois. Na verdade, temos 2 milhões de imigrantes em Portugal. Se acha que isso não tem um impacto na SNS, se acha que isso não tem um impacto na SNS, na habitação e nas escolas, alguém disse que não tinha. Disseram que esse não é o principal problema do SNS. Os dados revelam isso. Turismo de saúde parasitário no nosso SNS. Qual foi o último relatório que leu do Serviço Nacional de Saúde? São os médicos que dizem isso. Mas também falo com médicos todos os dias, conheço, e o Pedro também conhece. Acho muito caricato também o Bruno pertence ao partido que reverteu as PPPs e que essa reversão das PPPs, a reversão das PPPs, o que é que originou? Que agora quer subir as receitas dos seguros de saúde em Portugal. Vamos falar do que estávamos a falar. Podemos ser os dois populistas e demagogos, eu também consigo. Não estou a ser populista nem demagogo. Estou-lhe a apresentar o exemplo da reversão das PPPs feita pela doutora Marta Temido, que assim que foram revertidos em Loures, provocou a debandada primeiro dos anestesiologistas, depois dos ortopedistas, no Hospital de Loures. E em Vila Franca de Xira provocou também uma debandada total, não só dos médicos, mas também de muitos técnicos superiores. No caso de Braga, por exemplo, não houve debandada de médicos. E é um hospital central e de referência na região do Minho. É tão verdade que o seu autarca também do Partido Socialista, Rodrigo Leão de Loures, a páginas tantas, começou a solicitar a reversão. Ricardo Leão, obrigado. O Ricardo Leão voltou a pedir que revertessem a extinção da PPP em Loures. Mas eu acompanho, é muito caricato. Eu acompanho o Pedro nessa discussão. Já falamos sobre as PPP e... Foi o Bruno que trouxe as PPPs. Vamos então avançar em Sintra. O PSD, o presidente eleito, Marco Almeida, chegou a acordo com o Chega para governar a autarquia e a Iniciativa Liberal retirou a confiança política ao seu vereador. Já lá vamos. Primeiro, é um bom acordo? Era aquilo que o Chega ambicionava? É um bom acordo na medida em que é um acordo que vai ao encontro dos resultados eleitorais. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um acordo com o partido, o PSD. Não, tivemos 4, portanto, a Câmara de Sintra. Os nossos ouvintes que possam não estar muito informados têm neste momento, 4 vereadores do PS, 4 do PSD e 3 do Chega. Quer dizer que os 4 do PSD mais os 3 do Chega fazem uma maioria à direita que não tem correspondência à esquerda. E, portanto, a resposta clara dos eleitores
nestas eleições foi que queriam uma governação à direita. E essa resposta ainda é mais clara porque Marco Almeida, líder da coligação PSD e Iniciativa Liberal e PAN, disse em toda a campanha eleitoral que não tinha linhas vermelhas. Aliás, ele até tem uma frase muito curiosa, quer dizer, a minha única linha vermelha é com a incompetência. Ora, em primeiro lugar, os 3 vereadores eleitos do Chega são pessoas altamente competentes. E em segundo lugar, é natural que se faça este acordo de governação à direita, porque foi isso que os sintrenses expressaram nas urnas do voto. Além disso, também queria dizer que este acordo é um acordo com um partido que, e isso foi referido também na entrevista de André Ventura aqui neste canal Now, é um acordo com o Partido Chega, que é um partido que está legal e inscrito no Tribunal Constitucional. Eu trazia aqui um documento que o próprio André Ventura referiu na sua entrevista, que é o despacho do juiz-presidente do Tribunal Constitucional de 2023 e que é a prova factual para que o Dr. Garcia Pereira veja que a sua queixa e o seu processo não tem o mínimo fundamento, porque está aqui o Tribunal Constitucional, a entrada, a inscrição dos órgãos do Chega e o despacho do juiz conselheiro presidente do Tribunal Constitucional. Portanto, toda esta resposta que foi feita pelo Executivo Camarário aos resultados eleitorais é uma resposta natural e eu tenho muita pena que a Iniciativa Liberal se tenha muito ofendido. Mas o Chega muito gostava com esta... que a Iniciativa Liberal fizesse parte desta posição? A Iniciativa Liberal não conta para o Totoloto, não é? Portanto, a Iniciativa Liberal é um partido que se está a remeter para a sua própria irrelevância. Aliás, a Iniciativa Liberal só elegeu vereadores por todo o país porque foi às cavalitas do PSD. Porque se a Iniciativa Liberal não fosse às cavalitas do PSD, não tinha eleito um único autarca. Ou pelo menos para executivos, tenho a certeza absoluta que não teria eleito. Os candidatos do Chega nas eleições autárquicas vêm para fazer uma mudança no país. O Pedro não conseguiu fazer isso com o Isaltino em Oeiras porque não era suficiente, mas imagino bem fazer. Que eu quisesse. Eu já lhe disse que tripliquei a minha percentagem e dupliquei o número de votos totais e, portanto, a expressão, e entrei no Executivo onde não estava o Chega. É uma grande vitória. É uma grande vitória e é uma vontade expressa dos oeirenses. E só espero que o Chega tenha sempre grandes vitórias isso deve ser respeitado. Agora, relativamente a Sintra, o Chega é de facto aqui o garante da estabilidade e fez um acordo de governação. E, de facto, a Rita Matias, que foi amplamente atacada aqui, não está aqui para defender, mas eu posso lhe dizer que Rita Matias não virou as costas aos sintrenses porque ela está lá. Ela não renunciou ao mandato, como fazem... Como fazem muitos... Mas então porquê é que só 2 vereadores é que aceitaram pelouros? Como fazem muitos autarcas do Partido Socialista quando ganham também eleições. E muitas vezes têm um vereador com pelouros a menos porque Rita Matias não quer assumir para prescindir do seu mandato à Assembleia da República. É porque o Chega aceitou 2 pelouros. Temos um governo coxo em Sintra porque Rita Matias quer estar na Assembleia da República. Isto é claro, é simples. E aceitou. Isto não é um debate do Partido Socialista nem da Juventude. Portanto, deixe-me agora falar porque eu também o deixei falar. E, portanto, os 2 vereadores do Chega aceitaram pelouros da segurança e da fiscalização e depois da atividade económica, empreendedorismo e fundos europeus, que é algo que lhe deve também ser bastante caro. Portanto, aqui há um acordo e há, de facto, uma tendência governativa para entregar ao Chega as pastas, que são as pastas, posso lhe dizer, faz parte do acordo, por exemplo, aumentar o número de polícias municipais, aumentar o número de viaturas das forças de segurança, da GNR e da PSP, existirem novos espaços policiais das forças de segurança de proximidade, uma fiscalização da atividade económica que se traduza eficazmente no território, por exemplo, acabando de uma vez por todas com mercearias e barbarias, que são lojas de conveniência, que são muitas vezes lojas de fachada que permitem a vinda de imigrantes de forma ilegal e que se multiplicam em Sintra e também em muito país. Podemos ver um acordo com isso escrito. Existe uma limitação do número de pessoas por habitação em Sintra com uma fiscalização eficaz para que não existam amontoados de pessoas que estão a ser na neoescravatura
caricatura que está a ser utilizada nos nossos subúrbios e finalmente a fiscalização de habitações sobrelotadas que existe por todo o município. Portanto, há aqui um acordo com muitas linhas programáticas e que prevê para Sintra um salto em frente naquilo que são as bandeiras do Chega. Mas podemos ver esse acordo assinado por Marco Almeida, então? Com essa terceira parte em que diz que... O Bruno está a perguntar porque, de facto, se nota que não sabe, que esteve a falar sobre uma coisa que não sabia. Que não é público. Que é o contrário, que não é público. O Bruno esteve a falar aí durante vários minutos sobre um acordo que não sabia. Ouviu umas coisas na comunicação social e acha que vem aqui fazer um brilharete, mas está errado, está errado. Então disponibiliza esse documento em que diz exatamente aquilo que o Pedro acabou de dizer. Que mercearias e barbearias que são utilizadas clandestinamente para a entrada de imigrantes. De imigração ilegal vão ser fiscalizadas em Sintra e vão acabar... Não foi isso que eu lhe perguntei, Pedro. Não seja hábil com as palavras. Tem um acordo que diz isso. Mas tenha calma. Calma tenho. Não tenho muita calma. Não, tenho que ter calma. Papéis todos os dias. Tem aí um papel com isso. Eu não tenho aqui o acordo como é óbvio. Mas pode enviá-lo depois, então. Assinado por Marco Almeida e pela Rita Matias. Não sei se o Presidente vai querer dispor esse acordo ao Partido Socialista. Mas são escondidos das pessoas, então. São acordos às escondidas das pessoas. Bruno, eu estou-lhe a dizer, entre o PS e qualquer partido se eu lhe estou a dizer que isto faz parte das linhas programáticas é porque estou informado. Ótimo, e, portanto, então pelo menos dê-me o benefício da dúvida, eu sou vice-presidente do Chega e que tive uma palavra a dizer neste acordo, porque além de ser vice-presidente do Chega, faço parte da Comissão Autárquica Nacional que decide os acordos, não só em Sintra, mas que estão em marcha por todo o país, nomeadamente, por exemplo, em Lisboa, porque em Lisboa, tal como em Sintra, o Chega também pode desempatar. Mas isso significa... rapaz, tenha calma, você é muito insistente, parece um pica-miolos. Mas eu já lhe respondi essa pergunta. Você vai continuar a estar a dizer essa pergunta? Não respondeu. Por amor de Deus. As pessoas querem saber, os centrantes querem saber e o Pedro não responde. Mas é que assim, este debate é moderado pela Patrícia. Você faz mais perguntas que a Patrícia. Pode fazer, e eu já lhe fazer de igual forma. Eu já lhe disse, o Bruno é uma pessoa inteligente, já fez a mesma pergunta 10 vezes. E ainda não tive uma resposta. Não, mas eu já lhe respondi. Disse que o Presidente pode não ter disponibilidade para... Em Lisboa, eu acho que isto é importante para dizer lá para casa. Em Lisboa... O que as pessoas também querem saber é se o Chega vai fazer este tipo de acordos noutras autarquias do país. Era aí que eu queria ir, porque acho que isso é muito importante a nível nacional. Não só em Lisboa, noutras autarquias. Em primeiro lugar, o Chega o fiel da balança em muitas autarquias. E, portanto, existem muitas autarquias pelo país que demonstraram querer uma governação à direita. E o Chega está responsavelmente disponível para demonstrar ao país que... Onde, por exemplo? Em Lisboa, por exemplo. Em Lisboa pode ser. Em Lisboa pode ser. No Porto existem também conversações a decorrerem. E, portanto, existe há conversações a decorrer no Porto para ainda existem conversações a decorrer. E, portanto, existem situações, mas eu queria-me debruçar sobre o caso de Lisboa, porque, como sabe, houve atraso na tomada de posse de Lisboa. Por causa de uma contagem de votos na secção 28 em São Domingos Benfica. E tanto na Assembleia Municipal de Lisboa como no Executivo Camarário há a necessidade da constituição de uma maioria. Essa maioria só pode ser constituída com o Chega. E, portanto... E além de Lisboa e Porto, pode dar-nos outros exemplos? Ganhámos mais 3 câmaras e existem outros, não posso avançar aqui, mais câmaras por questão de facto... Ainda não chegaram a acordo. Ainda não chegámos a acordo, mas posso dizer... Mas estão em conversações. Que existem conversações com o PSD, exatamente. De uma forma responsável e de serviço às populações. Bruno Gonçalves, Pedro Frazão, obrigada pela presença de ambos nesta noite aqui no NAU.